E nessa reforma da Previdência, as pessoas têm cada vez, isso é um efeito das redes sociais, lido mais aquilo que já acreditam, têm reforçado cada vez mais uma ideia pré-concebida que lhes foi dada, e isso está quase que inviabilizando o debate. É bom começar de uma análise simples para as pessoas compreenderem o seguinte: o déficit acontece porque o Brasil não cresceu. Se o Brasil tivesse crescido minimamente ao longo dos 3 últimos anos, e a gente vai discutir aqui a questão do ovo e da galinha, se a gente não cresceu por causa da Previdência, ou se o déficit da Previdência vem porque a gente não cresceu, mas fato é que se o país tivesse crescido 2% ao ano, metade do que cresceu entre 2005 e 2013, a gente teria hoje um superávit primário de mais de 100 bilhões de reais no país. A gente está falando aqui de uma proposta que afeta 100% da população brasileira. São poucos momentos onde a gente para discutir isso. E como a gente pode estar com uma pressa tão grande de aprovar uma coisa que se você der um Google sobre déficit da Previdência, dê um Google, eu fiz isso na semana passada, você vai ver. Previdência tem déficit de 195 bilhões. Rombo da Previdência aumenta para 290 bilhões no mesmo ano. A farsa chamada déficit da Previdência. Déficit do INSS é de quase 200 bilhões. CPI confirma, não tem déficit na Previdência Social. A CPI que o senhor, com muita eficiência, presidiu. E o rombo da Previdência é uma mentira. Como podemos estar apressando uma questão onde a sociedade não sabe ao certo chegar nos números? Einstein dizia que a média é um perigo. Porque se você tiver com metade do seu corpo no forno e metade na geladeira, na média você está na temperatura ambiente, na prática você está morto. Ou seja, essas contas, olhando só a da urbana, ela é maior o que você arrecadou entre 2010 e 2015 do que o que você gastou com os trabalhadores urbanos. O trabalhador rural, ele foi incluído na Constituição de 88 para se fazer justiça social, porque passou décadas sendo aquele boia fria, safreiro, meeiro, que não tinha a menor condição de sobreviver. Logo, inicia-se com o estoque de pagamentos a se fazer sem nenhuma contribuição. É claro que é estruturalmente deficitário, mas a função dessa Previdência não é equilibrar as contas, é equilibrar uma injustiça social. A Previdência do Trabalhador Rural existe para equilibrar uma injustiça social. Porque o senhor, como constituinte, sabe que em 1988 criou-se um pacto social. Um pacto onde, copiando simplesmente, não inventamos a roda, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, que agora é tão exemplo para o Brasil, a gente criou uma rede de proteção social, a Seguridade Social, o Social Security. Quando você abre hoje os jornais, assiste o noticiário, você vê o seguinte: representantes dos bancos, que são os macroeconomistas que sentam lá no ar-condicionado. Quando você liga a televisão, até aqui na TV Senado, você vê o quê? Brancos, ricos, que vivem o dia inteiro no ar-condicionado, comentando sobre a questão da Previdência. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quantos negros já foram ouvidos no Jornal Nacional, já foram ouvidos no Jornal da Bandeirantes, no Jornal do SBT, nas primeiras páginas dos principais jornais do Brasil? Quantos negros foram ouvidos falando sobre isso? Quantos representantes dos trabalhadores rurais? Quantos representantes das pessoas que mais vão ser impactadas por essa Previdência estão sendo ouvidos? Ora, por quê? Porque quem veste um terno e trabalha no ar-condicionado e tem mais dinheiro é mais inteligente? Agora, se ter militares ajudou o governo a ser empático aos militares, ter negros no governo, ter mulheres no governo, mais do que somente 2, faz também o governo ser um governo empático a essas causas. Isso. E quando o ministro da Economia diz o seguinte: é 1 trilhão, senão eu estou fora, ele não leu a Constituição Federal. Porque ele não pode colocar
o país numa questão que constitucionalmente exige o debate com todas as classes, ele não pode colocar um país contra a parede. Se a gente tivesse, hipoteticamente, isso aqui não é necessariamente uma sugestão, mas um fundo onde todo o superávit que a gente teve nessa conta que a gente fez na Constituição tivesse sido guardado e atualizado, quando a gente teve uma recessão no país, a gente ia olhar para esse fundo e ia ter mais de R$1 trilhão nesse fundo. E esse fundo amorteceria um movimento de crise, porque todos os países passam por crise. Só que não. Todas as vezes que o sistema de seguridade social teve um superávit, esse superávit foi gasto. Onde foi gasto a maior parte dele? Com juros da dívida. Ou para financiar outros regimes, como o regime próprio. E aí, no primeiro ano que tem déficit, a gente fala o seguinte, olha, vamos mudar todas as regras e cortar. Que país é esse que quando tem sobra, gasta, e quando tem falta, corta? E aí eu faço uma pergunta.